Olá, tudo bem? Para essa questão, para que a gente consiga entender ela e consiga achar também outras formas de resolver questões desse tipo, eu vou apresentar para você duas formas resolutivas, dois processos resolutivos, para que você possa escolher qual que você mais gosta, qual que é mais adequado ao que você estuda, tá? Uma coisa que vamos ter em comum nos dois processos resolutivos é a questão da divisão das correntes elétricas, tá bem? Ali no enunciado, ele já nos deixa muito bem claro de que esse epsilon, na verdade, é uma força contra-eletromotriz. Lembramos que quando a força é contra-eletromotriz, isso nos indica a presença de um receptor, tá bem? E quando nós temos uma força eletromotriz, então nós temos um gerador, como é o caso aqui. Você sabe também como identificar um gerador e um receptor a partir da passagem da corrente elétrica? Se essa passagem aqui acontece primeiro no risquinho menor e depois no risquinho maior, isso indica que é um gerador. Se a corrente elétrica passa primeiro no risquinho maior e depois no menor, isso indica que é um receptor, tá? Então, isso é bem útil para que você consiga também reconhecer geradores e receptores nos circuitos, tá bem? Então, aqui a gente vai ter que aplicar a lei dos nós. O gerador é o que vai fornecer a corrente elétrica para todo esse circuito. Então, a corrente que passa aqui é a corrente máxima, que é a corrente de 10 A, que já está muito bem indicada ali no circuito. Então, aqui ela vai chegar a uma corrente de 10 A e ela vai encontrar um nó. O que é um nó? O nó é o ponto onde eu tenho um fio e esse fio se divide em dois ou mais ramos, né? Tipo, ó, eu tenho um fio chegando e ele se dividiu aqui, isso é um nó, tá? Da mesma forma que o fio se divide, a corrente elétrica também se divide. Mas a soma dessas correntes elétricas, né, mesmo que a corrente se divida, a soma de todas elas deve ser a mesma, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que a minha corrente total é igual à corrente 1 mais a corrente 2. A corrente total é igual à corrente que passa aqui mais a corrente que passa aqui. Então, se a minha corrente é 10, a corrente que passa aqui é 6 e a corrente 2 eu quero saber, é só eu fazer 10 é igual a 6 mais a corrente que vai passar por aqui. 10 menos 6 é igual a 4 ampere. Então, a gente já sabe que a corrente elétrica vai ser de 4 ampere. Nos restando as alternativas A e B, já preliminatória, tá? Então, a partir disso, a gente vai descobrir o valor da resistência R e também o valor dessa força contra-eletromotriz. A primeira forma de resolução é fazendo por malhas de Kirchhoff. Como que a gente faz? Geralmente, quando a gente está aprendendo, elas parecem ser uma coisa extremamente difícil, que a gente não consegue entender nada do que está acontecendo. Mas, vamos tentar desmistificar aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer é determinar um sentido aí que você quer analisar. Precisa ser horário, anti-horário? Existe uma determinação? Não. Tu que decide o que tu quer, tá? Eu vou fazer nesse sentido aqui, ó. Tá? No sentido horário. Porque eu quero fazer assim, tá? Mas não tem obrigação nenhuma. Quando você faz assim, o que vai acontecer? Você vai girando no sentido que você vai escolher. Quando você passa por um resistor e a corrente elétrica está no mesmo sentido que você está considerando, por exemplo, eu estou considerando isso aqui, né? Esse sentido aqui. Se a minha corrente está passando no mesmo sentido como 6 A está passando, ó, então a gente coloca na fórmula positivo, tá? Para descobrir a DDP, você faz a resistência vezes a corrente, né? Isso você faz com o sinal positivo. Mesma coisa aqui. Se essa corrente estivesse no sentido contrário, como a gente vai ver aqui na segunda malha, aí você coloca o sinal negativo, tá? E a outra coisa é na questão dessas fontes de energia, né? Quando você encontra primeiro o risquinho menor, então é negativo. Daí você coloca o sinal negativo. Se você encontra primeiro o risquinho maior, aí é positivo. Aí você bota o sinal positivo, tá? Então, aqui você vai girando e conforme você vai encontrando as coisas, você vai colocando ali. No final, tem que igualar tudo a zero, tá? Então, é assim, ó. Primeira coisa, girando aqui. O que eu encontrei? Encontrei o risquinho pequeno. Então, fica menos, né, do risquinho, menos 100.
tá? Continuei aqui, tá? Continuando o meu caminho aqui, não tem nada para eu ver. Aqui eu encontrei um resistor. Esse resistor, a corrente está passando no mesmo sentido do que eu estou girando. Então, eu coloco positivo. 6 vezes R, né? Porque U é igual a R vezes I. Então, eu continuo girando, 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 e encontro aqui. Encontro um resistor de 4 ohms e a corrente está no mesmo sentido. Então, eu coloco positivo. U é igual a R vezes I, 4 vezes 10, e isso tudo é igual a zero. Então, aqui, ó, menos 100 mais 6 vezes R mais 4 vezes 10 é igual a zero, tá? Passo os valores cheios que eu tenho para cá, para o outro lado, isolando 6R. 6 vezes R, o menos 100 passa como mais 100, menos 4 vezes 10 dá 40, né? Tá positivo, passa negativo. Então, 6 vezes R é igual a 100 menos 40, que é igual a 60. 60 dividido para 6 é igual à resistência, ou seja, essa resistência é de 10 ohms. Isso aí já nos dava para saber que é a alternativa A, mas vamos continuar para descobrir o valor dessa força contra a eletromotriz. A primeira coisa que a gente pode fazer é determinar o sentido. Eu botei horário só para ficar tudo igual, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vou descer. Encontrei um receptor. Por que eu sei que é um receptor, ó? Encontrei primeiro o valor maiorzinho, né? A placa maiorzinha. Então, se eu encontrei primeiro o maiorzinho, vai para cá com o sinal positivo, né? Mais. Continuar girando aqui. Encontrei um resistor. Esse resistor está com a corrente passando no mesmo sentido que eu estou girando. Então, eu coloco positivo. Mais 2 vezes 4. Continua girando. Encontrei outro resistor. Mas esse resistor, ó, eu estou subindo aqui no meu caminho para dar a minha volta. E eu estou subindo, mas a corrente está descendo. Então, eu venho aqui e coloco o sinal negativo. Menos 6, né, da corrente vezes 10 do resistor que a gente já descobriu aqui. Isso tudo igual a zero. Então, a força contra a eletromotriz é igual a 6 vezes 10 passa para cá, né, 60. 2 vezes 4 dá 8, tá positivo, passa negativo. Então, fica 60 menos 8, que é igual a 52 volts. Então, aí a gente já descobriu a força contra a eletromotriz. Qual é a outra forma de resolução? Pela associação em paralelo. Perceba que, quando a gente considera esses pontos aqui, ó, esse ponto com esse ponto, A e B, tá? Se a gente for fazendo por pontos de potencial. Quando você tem um mesmo fio sem nenhum elemento, é porque o ponto de potencial é o mesmo, tá? Então, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto A, porque esse fio aqui, ó, eu não tenho nenhum gerador, nenhum receptor, nenhum resistor, nada disso. Então, é o mesmo ponto de potencial. Mesma coisa aqui embaixo, eu não tenho nada, então o ponto vai se transmitindo, tá? Então, se a diferença de potencial é o potencial entre os dois terminais totais, então a diferença de potencial entre todos eles vai ser a mesma e todos eles estarão em paralelo, ou seja, esse conjunto aqui está em paralelo com esse aqui, que está em paralelo com esse aqui. Quando os elementos estão em paralelo, é porque eles têm a mesma diferença de potencial, então nós podemos igualar o U para todo mundo, tá? Primeira coisa que a gente vai saber, como a gente só sabe os valores daqui, a gente descobre qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos e iguala para todo o resto. Eu tenho aqui um gerador de 100 volts e tenho um resistor que está consumindo DDP, resistor sempre consome, né, de 4 ohms com uma corrente de 10 ampere. Então, eu aplico na equação do gerador, tá? U é igual a epsilon, que é a força eletromotriz, menos a resistência que está consumindo ali a sua DDP, tá? Então, U é igual ao epsilon, que é 100, menos 4 vezes 10, que daí seria, né, o resistor vezes a corrente, R vezes I. A fórmula original é U é igual a epsilon menos R vezes I. 4 vezes 10, 40. 100 menos 40 dá 60. Então, entre esses dois pontos aqui, eu tenho 60 volts. Aqui eu também vou ter 60 volts e aqui eu também vou ter 60 volts. Aqui eu vou ter 60 volts para um resistor consumir. Esse resistor, ele tem corrente de 6 ampere. Então, eu sei que U é igual a R vezes I. A DDP entre os dois pontos é 60. O resistor é R e a corrente é 6. Passa dividindo, 60 dividido para 6 dá 10. Encontramos aqui o mesmo valor. Agora, a gente vai fazer também aqui, ó, 60
né? Eu sei que a DDP total é 60. Tenho um receptor e tenho um resistor. Os dois estão consumindo essa DDP. Então, eu posso aplicar aqui na fórmula do receptor. U é igual a epsilon' mais R vezes I. U é 60, que a gente já descobriu antes. O epsilon' eu quero saber. A resistência é 4. Perdão, a resistência é 2. A corrente é 4. Então, aí é só eu fazer. 4 vezes 2 dá 8, passa para cá subtraindo, 60 menos 8, 52 volts, e a gente descobre o mesmo valor de força contra a eletromotriz. Então, alternativa A corrente é 4 ampere, a resistência é 10 ohms e a força contra a eletromotriz é de 52 volts.